eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, a partir de agora, ele chegou para poder atualizar tudo aqui pra gente, reforçar também aquela visão que você acompanha no Meia TC News. Marcelo Coutinho, tudo bom, Coutinho? Como vai? Boa tarde pra você. Fala, queridão. Tudo tranquilo. Bom. Tudo certo, Coutinho. E você tá gostando dessa festa do Caqui que o Urig falou, Coutinho? O pessoal tá se divertindo, mas ele falou uma coisa importante, né? Assim, enquanto o Ibov sobe desordenadamente e o pessoal esquece o que tá acontecendo com o Brasil, beleza, mas uma hora a festa acaba, uma hora o fluxo vai acabar. E aí a hora que você começar a colocar os olhos aqui e ver a bagunça que tá esse país e ver a parte de desenvolvimento interno, né? Porque o gringo colocando dinheiro, beleza, né? Você precisa ver a hora que a gente precisar colocar dinheiro. Baixar essa Selic vai ser difícil, a hora que o gringo realizar e meter o dedo no botão de venda, a coisa também vai ficar ruim. E a gente tá no ano eleitoral, né? A gente sabe que é um ano que o governo vai gastar mais, a gente sabe que o fiscal tá ruim e lamentavelmente ninguém fala sobre isso. Mas essa conta, ela vai chegar. Essa conta já chegou antigamente, ela vai chegar de novo. A hora que chegar essa conta, espero que esteja todo mundo bastante bem estopado, porque vai machucar muita gente. Perfeito. Então, Coutinho, vamos atualizar pra galera aqui, Coutinho. Primeiro para índice dólar, índice pra cima, dólar pra baixo. Só pra você reforçar os pontos aqui pra galera, pra ficar ligado, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. O dia de hoje quebra, ou pelo menos em parte, a minha tese, né? Então eu tinha aqui esse candle aqui, eventualmente poderia ser uma manutenção baixista, não foi. Então lateraliza, começa a dar sinais de um envelopão de alta, a gente ainda não tem um envelope, a gente tem o início de uma lateralização, beleza. Então a gente a priori vai assumir que o mercado vai continuar subindo, eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? Isso é mais feeling do que gráfico, mas ok, na verdade a gente opera o que vê, não o que acha. Então, beleza, vamos deixar esse cara lateralizado, o índice mínima 180, máxima 188. O índice oscila, deu uma bela porrada de manhã, devolveu metade, mas de qualquer forma fecha no positivo. Amanhã a gente vê a continuidade dessa história. Por enquanto, lateralizado, vamos ver como é que esse cara evolui. No caso do dólar, o dólar para mim ia no 71, o dólar inflexionou no 305. Então é baixista, né? Assim, o dólar ser baixista, eu acho que isso ninguém tem dúvida, né? Só imaginei que o dólar eventualmente pegasse, fizesse uma movimentação para o 71 para posterior queda. Ele movimentou pouco e já foi direto para o posterior queda. Aqui, na verdade, tem a mesma inquietude que eu tenho no índice, né? Esta lateralização no índice ainda se formando é a mesma lateralização que você tem no dólar ainda se formando. Então, beleza, vamos ver como é que evolui. Índice a priori para cima, com as minhas ressalvas. Dólar a priori para baixo, com as minhas ressalvas. O dólar ainda pode ir para o 71 para fazer a posterior queda. Mas, de novo, é o que a gente tem. São figuras gráficas ruins, são figuras gráficas pouco conclusivas, mas a priori a gente vai no sabor do mercado. A questão do fluxo a gente pode falar mais um pouquinho, a gente sabe que vai gerar um pouco de ruído. Então, por enquanto, eu vou pedindo cautela para todo mundo. Essa questão de fluxo, Coutinho, é um sinal que a gente tem escutado bastante, principalmente nessa terça-feira. Uma análise de que o fluxo está saindo da Bolsa Americana e está indo para mercados emergentes, aproveitando o Brasil. Até para a gente poder dar uma olhadinha em Estados Unidos agora, para a gente poder tentar mostrar ali no gráfico essa situação aí. Hoje é uma queda forte por lá, Coutinho. Bora, então vamos lá. Olha só, pessoal, o que Medina fala, eu vou colocar duas teses, né? Primeiro a tese de Estados Unidos, né? Deu uma bela de uma azedada, de manhã cedo com o Leozinho eu tava felizão com o mercado americano subindo. E aí você sai, dá uma voltinha à volta, esse monte de candle vermelho, né? Então, assim, você vê Dow Jones, praticamente o candle fecha o canal, você vê S&P 500, o candle fecha o canal, você vê Nasdaq, o candle fecha o canal. Então, mercado americano, status, mesmo de sempre, lateralizado, ruim, sem viés. Cada um dos três índices não consegue romper as suas respectivas resistências. Dow Jones não consegue passar de 49. S&P 500 não consegue passar de jeito nenhum dos 7.000. Nasdaq agora volta para os 25 dentro de canal. Russell 2000, esse dentro do canal, sai da média, vai para a borda inferior. Mercado americano pega, dá uma bela de uma pesada. Você vê que é uma pesada distribuída, né? Você não tem mais em Nasdaq ou mais em S&P 500, ou seja, é uma distribuição bastante homogênea em termos de saída lá fora. E aí, o que o Medina fala é verdade, né? Então, se você pegar aqui você tem África do Sul, você tem Chile, você tem a share de América Latina como um todo, o qual o Brasil faz parte, e México. Então,
o que o Medina fala é verdade, né? Você vê que tá todo mundo subindo, não é uma prerrogativa brasileira, não é uma prerrogativa só do Ibovespa. Alguns mercados aqui na América Latina ou mercados emergentes, eles seguem subindo, uns mais, uns menos, mas de qualquer forma você vê que você tem uma distribuição bastante proporcional do dinheiro que eventualmente está saindo lá de fora e vindo para cá. Então o mercado americano realmente hoje se esvazia bem. A gente segue aqui pegando uma carona, né, uma merrequinha só do que está sendo colocado. Você vê que é um valor muito pequeno, né? De manhã cedo o Junqueira falou, são 25 bilhões de reais, que perfaz aí, conta rápida, 5 bi de dólar, que é nada pro gringo colocar, né? Pra você ver, pra nós faz uma diferença estúpida, mas o que é 5 bi de dólar? Então, assim, isso que 5 bi de dólar é um pedacinho da torta que tá vindo pra cá. Então, sim, mercado americano pega, esvazia, a gente pega, ganha um pouquinho desse reflexo. Minha pergunta, minha grande provocação é, até quando? Até quando, Coutinho? Qual que é a resposta? Ah, não tem, né, lindo? Se eu soubesse essa... Pensei que você já ia fazer aquela pergunta, que você já ia responder aquela auto-pergunta, Coutinho. Não, essa daí, se o gringo mandar um zap pra esse Coutinho, a partir de hoje nós estamos apertando o botão de venda. Eu saio shorteando tudo. Quem será que é o gringo, hein, Coutinho? Ah, tem quem é muito, gringo? Né, cara? Você tem fundo soberano, você tem... Nossa, você tem de todo lado, cara. Você tem de todo lado. Vamos ver... a personificação do gringo, como que será que é a pessoa? Se fosse uma pessoa só ali, o gringo sei. Ali. Deve ser parecido comigo, né, cara? Elegante, magrinho. Entendi. Você prefere o lado esquerdo ou você prefere o lado direito, Lindo? A conta bancária aqui... É isso. Não, vocês têm uma má percepção sobre mim. Então. Ô, Coutinho, em meio a tudo isso... Bitcoin, hein? Você falava. Falei da possibilidade muito. dos 59 mil e tudo mais. Falei a muito. gente tem um Bitcoin nos 74 mil, chegou a perder esse patamar agora à tarde, Coutinho. Falei muito. E segue, então, aquele patamar que você tinha citado que pode chegar ali, abaixo de 60. Bitcoin novamente, atenção para quem não pegou, né? A gente já vem falando do Bitcoin. O Bitcoin, em termos de formação gráfica, isso aqui é um envelope de baixa, então o Bitcoin em si, só no momento presente, já é para baixo. O Bitcoin transitou na região 83,120, agora o Bitcoin passa a transitar nessa região que é a região 55,120. Então este pedaço aqui ficou muito ruim. A gente sabe, eu venho falando, né, a questão de preço médio positivo, a gente vem sendo bastante forte no papel educacional, e agora, de novo, a questão do preço médio negativo. Quem acha que é bom comprar algo que está caindo, em algum momento o dinheiro vai acabar e esse troço vai continuar caindo. Então tem a questão tempo também, né? Que, ou seja, você imagina o Bitcoin sair de 74 mil dólares e ir a 55, não só isso, mas quanto tempo demora para esse cara sair do 55 e voltar para 74. Então, de novo, peço atenção. Acho que uma estratégia de compras sucessivas com preço médio negativo pode machucar bastante gente. E se efetivamente o Bitcoin for a 55 mil dólares, isso que a gente está falando de 55, né? Porque se você tirar o gráfico mais um pouquinho, aí a coisa termina de azedar e você está falando do Bitcoin a 24 mil dólares. Então, né? Não vai. Nunca diga nunca para o mercado. Isso foi uma das coisas que eu aprendi em 20 anos de mercado. Né? Esse negócio de dar ordem para o mercado, isso não funciona. Então, ninguém falava de um Bitcoin a 74, daqui a pouco ninguém fala de um Bitcoin a 55, eventualmente ninguém vai falar de um Bitcoin a 24. 24, aí qual que foi a última vez, Coutinho? Que tá 24 foi agosto de 2023. 2023. Será, hein, Coutinho? Será? Caramba, hein? Será? Quem falou que Vale ia fazer o que fez, quem falou que Aura ia fazer o que fez, quem falou Cogni ia fazer o que fez. Se tem uma coisa que eu aprendi no mercado é aquilo, senta na frente do terminal todo dia e reseta a memória, porque se você começar a fazer conta, a coisa não dá certo. Então quem falou que Vale, com o minério de ferro zerado em termos de viés, né, minério de ferro ano passado, quem falou de liquidez, de volume zero ano passado, e Vale fez o que fez. Então, será verdadeiramente uma consulta que todo trader tem que fazer na hora que sentar na frente do terminal. Então, só para trazer aqui uma visão, porque eu vi alguns, vou dizer até vários, da nossa audiência que mandaram no chat a seguinte mensagem: pô, a mão tá coçando para comprar o Bitcoin. Você não enxerga ponto de compra do Bitcoin até os 50 e pouco, Coutinho? Por enquanto não. Por enquanto o que eu enxergo no Bitcoin é um mega do envelope de baixa, bastante ruim. A gente pode até fibar esse cara para falar, tá bom, Coutinho, vai até quando? Olha só.
o Bitcoin vai, se você pegar pontos de Bitcoin, o Bitcoin tem um primeiro ponto, 69 mil dólares, tem um segundo ponto, 63 mil dólares, tem um último ponto, 52 mil dólares. Então, assim, aos meus olhos, na minha forma de ver, na minha estratégia, não tem motivo nenhum para você comprar Bitcoin agora. Olha só, hein? A visão do Marcelo Coutinho aí pro Bitcoin. Leonardo Yamazaki comentou, se Bitcoin voltar aí pra essa faixa de 25, vai comprar sem medo, vai vender até que não pode o Leonardo Yamazaki aí pra comprar o Bitcoin. O Paulo César comenta, 69, 64, 58, 52, 48. Aí são os pontos do Paulo César. O Renato Barcelos, ele falou assim, não, que apesar de tudo ele não vai ficar surpreso se o Bitcoin fazer uma volta em V. A partir daí, todo mundo espera essa volta em V. Não, né, mas veja bem, a volta em V, o Barcelos, ela não é ruim. Só que assim, o problema da volta em V, se você quer usar isso como argumento de compra, não tem o problema, só faz o seguinte, espera começar a volta em V, espera ela se solidificar, porque aí eu prefiro que você perca, exemplo, 10% e ganhe os outros 80%, do que ficar cravando a volta do V. Então, assim, se você falar para mim hoje o Bitcoin, vamos fazer, né, assim, acho que uma provocação interessante vai ser respondida também com o mesmo nível de interesse. Se você olhar para o Bitcoin agora, você não tem absolutamente nada, e não tô falando de FIBO, tô falando de gráfico. Você não tem nada que diga que o Bitcoin fez fundo. Então isso aqui não é fundo, não tem resistência no meio do caminho, não é nada. Então, assim, se você quer imaginar que o Bitcoin faça uma volta em V, beleza, deixa esse cara cair, deixa esse cara subir, deixa ele formar o V, você perdeu 10%, mas você comprou ele no direcional correto. Agora, hoje, você não tem nada para falar que o Bitcoin... Então, falar do Bitcoin a 74, 64 ou 54 é a mesma coisa. Então, hoje, não tem por que você pegar e comprar cripto ou qualquer outro gráfico nesta condição, porque você não tem nenhum viés, nada que te indique que virou. Então, assim, você está comprando um fundo imaginário. E a gente tá falando do ponto de vista técnico, né, Coutinho? É sempre bom ressaltar, né? Não técnico. Não é falando gráfico sobre fundamentos e tudo mais. Tô olhando o gráfico, Isso. Tô vendo um gráfico, esquece que esse gráfico chama Bitcoin. Tô vendo este gráfico. O que este gráfico me diz? Este gráfico me diz, esse cara é para baixo, fiquem atentos, e aí colocando valores. Esse gráfico a priori sai de 83 mil dólares, vai para 55 mil dólares, por favor, cuidado. Só isso. O Paulo César falou, coloca a casa à venda no 64 e depois com o dinheiro do lucro compra o condomínio todo. Ou você pode ser chutado pra fora, viu, Paulo César? Você vai para aluguel. Ó, o Kleber Neto falou que ele tem, falou, põe no gráfico de 3 meses aí, olha o candle de janeiro de 24, é o famoso zigue-zague de longo prazo. Participou aqui o nosso Kleber Neves aqui com a gente. Esse debate aqui do Bitcoin tá legal, tá bacana. O pessoal gosta, né, Não, mas Coutinho? olha só, Kleber, de novo, né? Eu já conheço o teu estilo. Você está falando de colocar o gráfico no mensal. Então, assim, qualquer ação que você tomar, você tem um mês para que um candle se forme, para que você tenha uma tomada de decisão. Então, de novo, é a provocação, sempre educacional, sempre humilde e sempre no bom sentido. Vamos falar de rentabilidade? Vamos falar de rentabilidade por tempo. Então não adianta, de novo, falar, pô, ganhei 50%. Em quanto tempo? 4 anos. Perdeu do CDI. Uhum. Então, assim, não adianta entregar o número. Falar, o Bitcoin subiu 80%. Beleza, quanto tempo? Porque se você entrega só o valor absoluto, isso gera uma falsa percepção. Se você está trabalhando em gráfico semanal, em gráfico mensal, você vai passar meses tomando calor, para daqui meses esse cara subir, para daqui meses você comemorar algo. Então, beleza. Se você entender que isso faz sentido, ok. Só que na hora de fazer a conta, você faz percentual dividido por meses e aí você vê quanto deu por ano, ou por mês, ou pelo que você quiser. E aí você compara com CDI, compara com benchmark que você quiser. Tô falando, e é uma coisa, não é técnica, é lógica. Não faz sentido você comprar algo que está caindo se você quer um resultado de curto prazo e se você não compara com o CDI. Você está num país que te paga 15% sem fazer nada. Então você imagina ficar 6 meses parado, você perdeu conta rápida, 7%. Então assim, o teu back, ele tem que ser um back bom para mais 6 meses. Você tem que ganhar
tudo que você ganhou, se você vai subtrair 15 de Selic, mais inflação, se você for fazer a conta fiel com dólar e tudo, se você quiser realmente chegar ali na última linha, cuidado. Só isso. Eu não tô falando que tá errado. Tô falando, cuidado. Não se enganem. Uma coisa que eu aprendi também, todo mundo já sabe, dinheiro não leva desaforo. É a visão de Marcelo Coutinho, que o debate é bem legal, hein? Renato Barcelos está elogiando aqui esse debate, é sempre muito bacana, muito bom. Vamos trazer então mais da galera aqui pro debate, Coutinho. Bora. Vamos trazer pedidos aqui, eu vou falar com a galera, pedidos mais relacionados ao cenário local, tá? Em relação a papéis, a empresas. Porque daqui a pouquinho a gente tem o Otávio Filho, a gente olha mais Estados Unidos, a gente foca Estados Unidos com ele. Então vamos lá, Mari, traz aí os pedidos da galera. Vamos lá então, porque o pessoal tá comentando bastante sobre ouro também, Coutinho. Tem uma alta de 6,22% agora e opera aos 4.943 dólares. Bom, no caso do ouro, o ouro deu a pancada, o ouro a gente deu compra, tá? O ouro permanece em região de compra dentro das 3 linhas do FIBO. Qual é o problema do ouro? O ouro, ele tá num gráfico semanal, o ouro tem uma probabilidade boa de continuar subindo. Na verdade, primeiro, qual a primária do ouro? A primária do ouro é altista, eu acho que isso ninguém nega, né? É só você pegar e olhar para esse gráfico. O ouro pegou, tomou uma porrada na semana passada e hoje, inclusive, esta semana, inclusive, chegou a cair mais, agora vira, começa a fazer. Minha percepção de ouro, altista, compras pequenas, parciais, preço médio positivo em função de ser um gráfico semanal. E aí você vai levá-lo a priori 4.924, vamos ver se vai a 5.597. E aí sim, chegando o rompimento, aí fica mais fácil, 6.698. O ouro já deu o show no ano passado, vamos ver se esse ano segue, a priori segue, DXY para baixo. Dólar segue, ainda existe essa troca de dólar para ouro, dólar para metais, enfim. Só que, de novo, iria de forma mais comedida, a pancada foi forte, o gráfico tá bonito, mas sempre mais criterioso, de novo, sempre para ver a questão do fator tempo. Perfeito. Vamos aproveitar de olhar prata também, Coutinho. Alta de 8,28% agora, aos 83 dólares e 38 centos. Olha só, Mari, prata eu também dei call de compra. Prata, ela tá um pouquinho mais atrasada, ela tá mais na parte de baixo, mas ainda mesma coisa. Gráfico semanal, tomou a pancada, retração de 61,8, terceira linha de baixo, pianinho, prata já foi lá. Prata também altista, você tem prata negociada no Brasil, BSLR 39, se não me engano, algo assim. Você tem a mesma possibilidade de surfar o mesmo movimento. Como a matriz está no semanal, eu também vou fazer a mesma coisa. Você pega, joga esse cara para compras pequenas, parciais, preço médio positivo e vai levantando a prata de volta. Perfeito, Coutinho. Vamos seguir com o pedido do Marcos Ceravolo, Aura 33. Ele disse que deu um susto nele de manhã porque chegou a negativar. A Aura 33 agora tem um avanço de 4,05% aos R$ 110,02, Coutinho. Bora. No caso de Aura, a Aura a gente também deu, olha só, então a Aura também subiu como se não houvesse o amanhã. A Aura também deu ponto de compra, entrada de Aura a 104,39, terceira linha do FIBO certinho, mesma coisa, gráfico longo, esse gráfico na verdade tem que ser visto no semanal. E aí, sendo semanal, o semanal é sempre a mesma regra. Compras pequenas, parciais, preço médio positivo, vai levando a Aura. A Aura já deu o show praticamente o ano inteiro. Vamos ver se ela dá o show. Extremamente correlacionada com o ouro. Então aqui tá até fácil de ver se esse papel vai, entre aspas, subir ou não. Dar a correlação direta que ele tem com o ouro. É um papel que já subiu bem. Eu faria o seguinte com Aura, eu faria compras de Aura muito mais no sentido acumulativo do que no sentido de fazer uma operação de swing trade. Perfeito, Coutinho. Vamos seguir com um pedido aqui do JPS. Ele pede a sua análise para o seguinte ativo, Coutinho, B1PP34. Tem uma alta de 0,79%, R$ 49,90. Bora, vamos dar uma olhada nesse cara. Deixa eu ver o que é isso aqui. BP deve ser British Petroleum, talvez? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma limpada nesse cara e vamos ver o que acontece. R$ 49,99, agora 50,58. Olha só, o papel tá bonito. O papel, ele pode ser visto no semanal, tá? O gráfico diário muito ruído. No semanal, você tem uma figura extremamente interessante, tá? Você tem praticamente um pivô de alta, comprados estão bem comprados, o ativo cota R$ 50,58 agora, da compra.
Compra, ela pode ser levada de 49,82 a 53,67. Gráfico no semanal, compras parciais, preço médio positivo, upside longo. A priori, um papel interessante, boa. Esse aí realmente não conhecia, chamou bem. Ô Coutinho, dá pra dar uma olhadinha ali no dólar novamente, mas ali no gráfico de 5, 15 minutos, teve uma movimentação forte no dólar ali nos últimos minutos e voltou. A galera até perguntou se era uma estopeira, mas ó o que aconteceu ali, ó. Alguém levou ali pro 5,29 e a gente voltou já pro 5,27 de novo, Coutinho. Cai 0,40% neste momento o dólar futuro. Em relação à notícia, nada, né? Mas ó, levou ali quase de volta pro 5,30 e arrefeceu de novo. A galera comentou também por aqui, Coutinho. Parece alguma operação um dedo fora, porque na verdade o que acontece, Medina, pelo menos a minha forma de ver, né? Quando você tem essas pancadas, a pancada ela faz duas coisas. Ou ela reprecifica, que é o caso dos DIs futuros 5/12 Flávio Bolsonaro, ou seja, a pancada ela dali pra frente reprecificou todo, ou ela vai e volta, né? Um pavio desse tamanho aqui, sei lá, parece um lote fora de mão, uma coisa errada. Luca Boni, o homem que não perde nada, viu, Coutinho? Mandou aqui pra mim a matéria do UOL, que fala que Lula deve confirmar o nome do Guilherme Melo pro Banco Central. Então a notícia do UOL é uma informação, tá do portal do UOL, mas eu abri aqui, é uma informação da Reuters, que o UOL apenas republicou. Vou colocar aqui na minha tela, o Andrezão, a notícia. Presidente Lula se encaminha para confirmar Melo e Cavalcante no BC, apesar da resistência do mercado, viu, o Coutinho? Então, de acordo com o Luca Boni, foi isso que gerou uma resistência ao dólar. Saiu há 10 minutos praticamente essa informação. Lula se encaminha para confirmar a indicação dos nomes dos economistas Guilherme Melo e Thiago Cavalcante, apresentados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para diretorias do Banco Central. Melo, que é o atual secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, seria indicado para a diretoria de Política Econômica do BC, enquanto Cavalcante ficaria com a diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução. Ainda não há uma data para o anúncio oficial das nomeações que vão precisar ser aprovadas pelo Senado, Coutinho. Então, o Luca Boni falou que isso trouxe um estresse e aí condiz com o movimento. E agora, assim, a diferença vamos ver, deixa o Andrezão voltar lá, voltou. Agora, assim, esse aqui é um candle de 4 minutos, então ele é muito pouco porque ele acaba pegando um spike. Coloca num candle, por exemplo, de 15, e aí vamos ver se esse candle fecha, entendeu? Aí você tem a questão da reprecificação de mercado, né? O pessoal tá falando ali no chat que os DIs dispararam. Os DIs estavam caindo 9 pontos base, estão subindo já, Coutinho. Longo prazo, subindo até 5 pontos base também. Vamos dar uma olhada, ó. Então você vê aqui, ó. Aqui você tem uma modificação, né? Você vê a volatilidade, o tamanho dos candles. Então isso daqui, a do Bolsonaro que eu falo, é essa daqui, ó. O Bolsonaro tava 12,95, você tem um candle e esse candle dali pra frente reprecifica o mercado. Aqui no gráfico de 4 minutos não vai dar tempo, a gente tem que esperar um pouquinho. Mas só essa eventual viradinha, a gente tá somando peças, né? Essa eventual virada, mais a questão do dólar, mais a questão que o Medina nos traz aqui agora. Aí sim, aí beleza, realmente faz sentido, o mercado pega, fala, opa, beleza, deixa eu pegar e reprecificar um pouquinho essa notícia. À medida que ela vai evoluindo, seguramente o mercado vai reacoplando. Legal, informação da Reuters, então, Lula deve confirmar as indicações de Guilherme Melo e também o Cavalcante no Banco Central. Nomes que não agradaram o mercado e por conta disso há uma mudança dos DIs. O Ibov não mostrou, né, esse movimento de diminuição, né? A gente continua ainda com um índice acima dos 185 mil pontos, Coutinho. O Ibov, a priori, ele deu uma piscada, mas ok, 185.226 pontos, o Ibov segue caindo, praticamente o teu gráfico na entrada. Mudou pouco, né? O Ibov fez máxima, agora faz aqui um movimento de correção, dá uma desacelerada, faz uma figurinha de convergência, mas a priori não mexeu, né? Ele deu essa esticada aqui, voltou e agora praticamente no 0 a 0 com relação ao candle anterior. Legal, perfeito. Bom, então a informação que a gente tem, informação da Reuters, e isso mexe com as bolsas, o dólar diminuiu os ganhos, os DIs viraram para alta por conta da notícia que o presidente Lula vai confirmar a indicação de Guilherme Melo e Thiago Cavalcante para as diretorias do Banco Central. Vamos esperar aí essa confirmação. E até para aproveitar aqui o Coutinho, Mário, vamos trazer mais um pedido aí da galera. Vamos lá então, Coutinho, o próximo pedido é sobre Mills, que tem uma alta de 0,32%, R$ 15,58. O pedido é do Rod.
Olha só, Mills tá bonitona, né? Aqui acho que não tem nem o que falar. Só tomar cuidado, porque Mills, ela tá numa terceira de FIBO, né? Então, o ativo cota no 558, a terceira de FIBO é R$16,11. O gráfico, inclusive, pode ser visto no semanal em função do tamanho. Você tem no semanal um candle de desaceleração, tá? Então, assim, acho que tá bem comprado. Eu já colocaria até um stop, tá? Assim, a diferença ela é muito pouca, né? Você tem 40, 51, você tem 54 centavos de upside para um papel de 15. Então, assim, como ele já essa semana subiu, já fez pavio e já devolveu quase tudo, coloca um stop, mas está extremamente bem comprado. É daí para cima, estopou na máxima. Perfeito, Coutinho. O próximo pedido aqui é do Frank. Ele pede a sua análise para a BDR de Silver Trust. Alta de 5,66%, R$ 133,46. Ele mandou o ticker? BSLV39. BSLV. Essa daqui é a Berdoa. Essa é a prata, tá. Vamos dar uma olhada nesse cara. A prata, bom, esse gráfico aqui ele tem que ser refeito, né? Eu não tinha fibado ele. Mas ele dá uma aulinha. Ele bateu na terceira de FIBO, não passou, corrigiu. Aí o que você vai fazer com esse cara? É jogar esse cara aqui, e aí ele tem praticamente, bom, joga no semanal, né? E aí ele tem praticamente o mesmo desenho do FIBO de compra que eu dei na prata, tá? Então, assim, gráfico no semanal, compras pequenas parciais, preço médio positivo, pontos de compra entre 118 e 146, é praticamente a análise da prata, tá bom? Então, você tem aí o movimento de inflexão agora, ainda você tem só um candle, só o candle dessa semana é pouco, então de novo, vai pianinho, vai comprando esse cara de forma gradativa, deixa aí subindo se você quiser, por exemplo, o ouro vai para Gold 11, mas é basicamente esse movimento agora que você tem, tanto no ativo raiz, quanto nesse aí que é a derivada. Boa, Coutinho. O próximo aqui é do Paulo Meirense, Suzano. Alta de 0,62%, R$ 49,02. Bora, deixa a SUSB entrar aqui, vamos ver o que aconteceu. SUSB 3. SUSB 3 era baixista. SUSB 3 ameaça fazer, eu até coloquei aqui, acho que eu dei compra nesse cara aqui, deixa eu ver. Tem um ponto de compra em Suzano. Suzano cota R$ 49,03, o ponto 49,08. Praticamente é uma compra a mercado. Não gosto do gráfico, na verdade. No semanal ele fica mais bonito. No diário ele tá feio. Então esse aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, até pode manter o ponto de compra, tá? Mas assim, stop bem curtinho e quantidade meia mão, né? Então vai comprar, sei lá, R$100 mil, compra 50. Porque estranho, assim, não é o melhor gráfico, não é o mais bonito da minha vida. Então vamos pianinho nele, se ele subir, beleza. Você vai subir meia mão, você vai ficar pouco feliz do que muito triste. Se estopar, te estopa mais barato, você também vai ficar igualmente feliz. Coutinho, obrigado, viu, Coutinho, pela sua participação aqui conosco, muito legal o debate, acompanhamos toda essa movimentação aí para dólar e DIs com a galera. Um forte abraço a você, tá de volta amanhã na nossa programação, né, Coutinho? Aqui a gente volta a conversar semana que vem. Fechado, lindão, obrigado, tá bom? Tchau. Valeu. Tchau, Mário, um abraço, pessoal, um abraço pra vocês, tchau. Super Coutinho aqui com a gente às 5 horas e 5 minutos, ó, e muitos pedidos da galera aqui no nosso Tarde TC News. Você segue mandando, segue deixando aqui a sua mensagem.